Primeira carta de Pedro, chegamos ao capítulo 4, vamos ficar em pé, meus irmãos. Luiz. Capítulo 4 da primeira carta de Pedro, iremos ler do verso 1 ao verso 6. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Diz o texto: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgado na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, tenha piedade de nós, Senhor. Tenha compaixão de nossa vida. Usa-me, Senhor, segundo a tua vontade. Fala ao teu povo. Queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Que eu não seja, Senhor, um obstáculo à compreensão do teu povo. Que o Senhor nos ajude, nos dê, Senhor Deus, edificação para sermos semelhantes a Jesus. Assim oramos por meio de Cristo nosso Senhor. Amém e amém. Podem assentar-se, meus irmãos. O tema geral da carta é eleitos para a santidade, toda ela. Mas o tema de hoje é fazer a vontade de Deus. Nós precisamos entender, à luz desse texto, como realizar a vontade do Senhor. O apóstolo Pedro ainda, ele tem em mente o que ele estava falando anteriormente, sobre o sofrimento cristão que o evangelho proporciona àqueles que andam piedosamente na pessoa de Jesus Cristo. Por estarmos redimidos e unidos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, tanto na nossa morte, na morte de Cristo, como em sua ressurreição, nós iremos sofrer deste mundo, porque também Jesus Cristo sofreu. E nós não somos melhores do que Ele. Por sermos portadores da mensagem salvífica, da mensagem salvadora do Evangelho de Jesus Cristo, nós iremos sofrer, se estivermos comprometidos com esta mensagem. Pedro disse no capítulo 3, em alguns versículos, o seguinte: Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Capítulo 3, verso 18, ele diz: Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois Cristo padeceu
sofreu. Vimos na última pregação, no último sermão desta carta, que Noé ele foi um pregador da justiça. Noé foi um daqueles que sofreram por causa da mensagem de salvação que ele pregava. Certamente ele era um pregador da justiça e ele foi, por ser pregador da justiça, escarnecido, envergonhado, menosprezado, por pregar a justiça de Deus. Enquanto ele estava construindo a arca e chamando o povo ao arrependimento para entrarem na arca, ele foi certamente ridicularizado, ele foi envergonhado. E essa justiça que ele pregava era tanto a justiça de Deus no que diz respeito à salvação, quanto também ao juízo que Deus iria derramar sobre a população impenitente, que não queria dobrar-se diante do Senhor. Pedro está exortando, aconselhando, animando a igreja a não deixarem de pregar a mensagem de Deus, mesmo se formos envergonhados neste mundo, porque Deus ele é juiz de todos, mas ele também é refúgio para os redimidos, ele é refúgio para os crentes. Anteriormente, Pedro escreveu que Cristo morreu sofrendo a penalidade da cruz. No verso 18 do capítulo 3, ele diz: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito. Ele ressuscitou dentre os mortos. Está aí no verso 21 do capítulo 3. Deus decretou diante de toda a humanidade que Jesus Cristo é justo, perfeito. O que aconteceu foi ter levado pecados alheios de todos nós. Por este motivo, Deus nos fez um homem novo, um ser humano novo, pessoas novas, pessoas renovadas, segundo a palavra de Deus. E uma pessoa renovada, segundo a palavra de Deus, é aquela que nasceu de novo. É aquela que tem o novo nascimento em Jesus, pela obra do Espírito Santo. Por esta união com Jesus, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição, nós temos a vida de Deus em nós. Deus está conosco. Logo, nós estamos vivos em Cristo Jesus. E por estarmos vivos em Cristo Jesus, nossos desejos não são mais os desejos antigos, quando estávamos separados de Deus. Mas hoje somos, repito, um novo ser humano em Jesus. Esse é o pensamento que norteia a mente de Pedro nesses versos que acabamos de ler, do verso 1 ao verso 6. Ele chama o povo a realizar a vontade de Deus. E é preciso vermos alguns pontos do que realmente Pedro nos chama para fazer a vontade de Deus. Primeiro, ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Está aí logo no verso 1. Eu vou ler na versão NAA, novamente atualizada, que diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. O Messias, Cristo, o Filho de Deus, não ficou isento, meus irmãos, do sofrimento que o mundo caído em seus pecados proporciona para todos. Cristo não se livrou disso. Quando Pedro diz que Cristo sofreu na carne, ele quer dizer que na esfera desse mundo vil, nesse ambiente caído, nesse ambiente depravado, em sua encarnação, Jesus Cristo sofreu. Cristo não foi ouvido por muitos quando ele estava pregando, pois veio para o que era seus e os seus não receberam. Ele foi blasfemado, ele foi humilhado, ele foi ridicularizado, ele recebeu cuspida no rosto. Colocaram nele uma coroa de espinhos e chegou ao ponto mais alto de sua vergonha, que foi a cruz. Pedro pode descrever esse sofrimento descrito aqui com propriedade, porque ele mesmo fez Cristo sofrer, negando ele 3 vezes. Nós podemos esperar isto de um inimigo,
do Senhor, mas alguém de sua própria casa, um discípulo dele, negá-lo diante dos seus inimigos, negar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma coisa é ser perseguido pelos inimigos do Evangelho. Outra coisa totalmente diferente é ser perseguido pelos de casa. Irmãos orgulhosos que realmente menosprezam outros irmãos. Cristo sofreu. Eu quero dizer que nesse mundo nós iremos sofrer. Seja em casa, seja fora de casa. Nós, cristãos, devemos esperar as mesmas coisas pelo fato de estarmos unidos ao Senhor Jesus. O que o apóstolo Pedro está nos ensinando é que Cristo Jesus, meus irmãos, o Mestre, havia ensinado o que ele realmente aprendeu do Senhor. Ou seja, o que Pedro aprendeu, melhor dizendo, ele está descrevendo aqui o ensino de Jesus. Se o mundo odeia vocês, saibam antes de odiar vocês, odiou a mim. João 15, verso 18. Cristo sofreu por levar a mensagem de Deus ao mundo perdido. Noé sofreu por levar a mensagem de Deus ao mundo perdido. Nós precisamos sofrer por levar a mensagem de Deus ao mundo perdido. Jesus Cristo sofreu porque ele foi o mensageiro da verdade e ele era o conteúdo desta mensagem, o próprio Cristo. Então nós, crentes, redimidos em Jesus, por estarmos em Jesus Cristo, nós precisamos levar a mensagem de salvação ao mundo que não conhece Cristo, ao mundo que não tem identificação com o Senhor. Mesmo que sejamos envergonhados, mesmo que sejamos menosprezados, e até mesmo se isso nos levar à morte. Pedro está nos animando, exortando, ensinando que o mundo vai rejeitar, ou praticamente todos no mundo irão rejeitar essa mensagem. Quando pregamos a mensagem de Jesus, não é a nós que o mundo rejeita, mas eles rejeitam o Senhor Jesus Cristo, e rejeitando Jesus Cristo, rejeita o Pai que o enviou. Segundo ponto, meus irmãos, para fazermos a vontade de Deus é romper com a prática do pecado. Pedro escreve o seguinte: pois aquele que sofreu, do verso 1 ao verso 3, a parte B aí, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. O apóstolo Pedro ele toma Cristo mais uma vez como exemplo dos que estão unidos com ele, para dizer que Jesus, na morte, ele rompeu com o pecado. É interessante essa escrita de Pedro, de Cristo ter rompido com o pecado. Em nenhum momento Pedro está dizendo que Jesus Cristo pecou nesta vida e deixou de pecar quando morreu. Muito longe disso, isso seria uma blasfêmia. Até porque ele escreveu no capítulo 1, verso 19, que o sangue de Jesus Cristo é como o sangue de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Jesus foi perfeito, continua sendo perfeito como homem. O que, na verdade, o Espírito Santo está levando o apóstolo Pedro a escrever e a dizer é que na cruz, Cristo levou sobre si os pecados de outros, pecados alheios. Ele recebeu a penalidade da ira de Deus contra o pecado, mas não foi contra o pecado dele, mas contra os nossos pecados. E pelo fato dele ter morrido e ressurgido dentre os mortos, ele não vai morrer uma segunda vez pelos nossos pecados. É isso que Pedro está dizendo. Ele morreu uma única vez. Ele não retornará outra vez para pagar os pecados ou pagar
pelos nossos pecados, porque ele já sofreu, ele já morreu, ele já padeceu, ele ressurgiu dentre os mortos, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, sendo sumo sacerdote de nossas vidas. Então o que está sendo dito é que o Senhor Jesus Cristo não carregará sobre si outra vez os pecados de ninguém, pois ele já fez isso perfeitamente. Cristo se fez maldito em nosso lugar, disse Paulo aos Gálatas capítulo 3, verso 13, e não se fará maldito novamente. Porém, ele ressurgiu dentre os mortos e rompeu com os pecados alheios, não dele mesmo. Ele não carregará mais o fardo dos nossos pecados. Sobre aqueles que creram nele como Senhor e Salvador de suas próprias vidas, o pecado já não tem domínio de nos condenar. Nós pecamos, mas a força do pecado não nos conduz mais a uma condenação, pois Cristo já foi condenado em nosso lugar. Uma vez que a condenação de Deus sobre os remidos não existe mais, nós precisamos andar segundo a vontade de Deus, precisamos andar segundo a santidade de Deus, precisamos andar segundo aquilo que Deus colocou em sua palavra, obediência, evitando a prática do pecado. E essa intenção do apóstolo é mostrada claramente nesse texto. Pedro tem o mesmo modo de pensar do apóstolo Paulo, que escreveu o seguinte: sabendo isto, que nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quanto a ter morrido Cristo, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, versos 6 e verso 10 e 11. Por esta razão, o texto nos diz no verso 2, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Deus está nos ensinando que o tempo de nossa peregrinação, que é o que ele diz aí, o tempo que resta, nós não devemos viver segundo a vontade do nosso coração, mas segundo a vontade de Deus. Deus nos salvou em Cristo Jesus para vivermos para Ele, não para nós mesmos. Não fomos libertos por Jesus Cristo para uma prática libertina, mas nossa liberdade em Jesus Cristo é para um relacionamento com Ele. E para termos um relacionamento com Ele é preciso vivermos uma vida santa. E nós só podemos viver segundo a direção de sua palavra, no poder do Espírito Santo. Por esta razão, Pedro disse no capítulo 1, verso 15, verso 16, que devemos ser santos como Ele também é santo. Por que os cristãos não devem andar em suas paixões humanas, segundo o seu coração, andar nos seus pecados? Porque o verso 3 diz: basta no passado que vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas. Deus está nos dizendo que a vida que tínhamos antes de termos Cristo como nosso Senhor e Salvador, ficou no passado. Temos outra vida em Jesus. O passado aqui diz respeito antes de sermos convertidos, antes de termos sido regenerados pela obra do Espírito. Era uma vida de devassidão, de desonra ao Senhor. Porém, isso faz parte do passado. Hoje, todo cristão tem novos desejos, novas aspirações, tem uma mente em Deus por meio de Jesus. Então, os remidos não sentem mais prazer no pecado. Se alguém sente prazer no pecado, ainda não se converteu. Na vida que tínhamos antes, ela não existe mais porque nós morremos em Jesus. Fazer a vontade dos gentios, que está descrito aí no texto, é passar o tempo andando em pecado, gente. Em desordem.
em desobediência à palavra, porque o mundo não conhece o Senhor. Quando Pedro escreve a vontade dos gentios, ele tem em mente que nós, depois de convertidos, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Está aí descrito no capítulo 2, verso 9. Fomos enxertados no povo de Deus por meio de Jesus Cristo. E esse povo não anda de acordo com as pessoas lá fora, nem anda de acordo com a vida antes de convertido, mas anda segundo a direção de Deus, no Espírito Santo, na santidade de sua palavra. Por essa razão Jesus orou: santifica teu povo. E essa santificação só vem pela palavra, pelas escrituras, porque foi Deus que propôs assim. Quais eram as práticas dos gentios? Pedro diz: desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e indetestáveis idolatrias. Eu quero dizer a vocês que, em certo grau, todos nós praticamos o que está nessa lista. Embora você tenha dito: olha, eu nasci num lar evangélico, nós não conseguimos escapar disso. Seja não praticando, mas pensando. Nós não escapamos dessa lista. Pedro usa uma linguagem aí forte: orgias, bebedeiras, e ele usa isso com o propósito de dizer que o ficar bêbado aí tem a intenção de perder todas as inibições morais para se entregar às moralidades desenfreadas. Qualquer coisa que iniba as pessoas de praticarem pecados, a bebida deixa frouxo. Deixa você à mercê dele, do próprio álcool. Diante disso, nós chegamos a outro ponto: o bom testemunho. O bom testemunho do cristão está aí no verso 4, quando diz: por isso, difamando-vos, os gentios, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Todos os cristãos são forasteiros nesse mundo caído, todos nós. Os crentes em Cristo não se sentem mais à vontade para realizar as coisas que realizavam antes e nem ficar em ambientes que conduza a essas práticas. A consequência desse mundo, desse modo de vida, melhor dizendo, é que os incrédulos ficam chocados quando nós não praticamos a vida que eles praticam. E pensam que somos infelizes. Ao contrário. Somos os mais felizes de todos os seres humanos. Porque a felicidade está contida em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Somente nele nós temos paz no coração e alegria. O homem natural, ele não pode compreender a condução de nossa vida. É incompreensível para eles. Eles pensam que nós fazemos o maior esforço para não pecar, porque não conhecem a graça de Deus em nossa vida. E se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos praticando aquilo que eles estão praticando. É Deus em nossa vida. Deus colocou em nós sua vida. O fato dos incrédulos acharem estranho aqui no texto, como Pedro diz, que os cristãos não andam como eles andam, dá para entender ou subentender que os cristãos no tempo de Pedro estavam andando conforme a nova vida. Por isso que eles estavam estranhando. E espero que os seus vizinhos, os seus amigos, os seus colegas de trabalho também estranhem vocês. Para que o Senhor seja glorificado e exaltado. Não importa se o mundo estranhar todos nós. Nós somos estranhos mesmo. Temos outra vida, totalmente diferente da ordem deste mundo. Temos nova vida em Jesus.
E por esta razão de termos uma nova vida em Jesus, e pelo fato dos incrédulos acharem estranho e querer nos julgar, vem o juízo de Deus sobre eles. É por isso que o texto nos diz, no verso 5 a 6, o seguinte: eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Quero me apropriar de uma fala de R.C. Sproul nesse texto, que ele disse o seguinte: o apóstolo ele não está falando sobre a pregação de Jesus Cristo a espíritos mortos. Esqueçam isso. Jesus não foi pregar no inferno, segundo vimos no capítulo 3, verso 18. Há quem creia, e nós não iremos discutir sobre isso. Mas o que está sendo dito aqui é que Jesus pregou o evangelho, Paulo pregou o evangelho, Pedro pregou o evangelho, nós pregamos o evangelho e muitos dos que creram estão mortos. Jesus pregou o evangelho e muitos daqueles que ouviram e creram morreram. De modo, meus irmãos, que a batalha deles estava encerrada, vencida, por causa da vitória de Cristo. Quando recebemos a notícia inesperada, diz Sproul, de algum conhecido que morreu, nós perguntamos imediatamente como foi que ele morreu. Ele morreu de um acidente de carro? Foi um ataque cardíaco? O que foi que deu nele? Então, quando a Bíblia fala sobre morte de pessoas, ela costuma ser reducionista. Ela não está preocupada se foi de acidente, se foi de espada, de tiro ou de qualquer outra coisa. Do ponto de vista bíblico, há duas condições em que uma pessoa pode morrer. Ou ela morre na fé em Jesus Cristo, ou ela morre perdida. Ou ela morre em Cristo, ou ela morre nas trevas. Ou morremos na fé, ou morremos no pecado. Então Pedro, ele entendia essa urgência. Pedro estava entendendo a urgência do evangelho de modo que ele conclamava, meus irmãos, as pessoas a pensarem sobre o tempo em que teriam de prestar contas quando estariam diante de Jesus. É este norte que nós devemos ter em nossa vida, pensarmos que estaremos um dia diante da face de Cristo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que é que Cristo dirá sobre nós? Uma coisa é certa: não seremos condenados. Outra totalmente diferente é como foi nossa condução enquanto estávamos nesta vida. Será que estamos pregando a justiça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, segundo o Evangelho, e que as pessoas estão nos julgando por causa disso? Porque esse é o julgamento segundo a carne, que Pedro está dizendo aqui no verso 6, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O que Pedro está dizendo é o seguinte: não importa o julgamento das pessoas, não importa o que elas digam de você, se você estiver pregando o evangelho, o que importa é o julgamento de Jesus sobre sua vida. O critério nosso é alto. Por esta razão, a nossa vida tem que ter uma vida sobreexcelente na pessoa do Evangelho, que é Jesus. Uma coisa a gente pode entender também à luz desse texto. Um segundo ponto, que todos nós temos uma condenação à morte. A morte está destinada a todos, seja crente ou descrente. Todos nós morremos. Mas depois dessa vida, o que teremos? Iremos nos encontrar com o Senhor? Alguém já dizia, será que Cristo, quando olhar para nós, irá esboçar um sorriso? Ou será que ele
virá com chamas de fogo. Se você estiver aqui e quiser encontrar Jesus com os olhos chama de fogo, nós também iremos encontrar. Deste modo, porém, uma certeza está em nosso coração, em nossa vida. É olhar para Jesus e ver Ele com suas chagas e dizer, Ele sofreu em meu lugar. E que bendito seja o Senhor para sempre. Oremos. Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Que o Senhor seja exaltado e glorificado, Senhor. Ajuda Teu povo, ajuda a Tua igreja, para vivermos segundo as Escrituras, segundo a Tua palavra. Darmos humildade. Salva aqueles que estão aqui que ainda não foram salvos. Salva nossas crianças, nossos jovens e adolescentes. E que aqueles que já foram salvos continuem a viver segundo a Tua vontade. Nos ensina cada dia mais a andarmos segundo a Tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça